paz em nossas vidas. Amém? É um texto muito conhecido, todo mundo conhece. Isaías 40, 29, 30 e 31. Eu ainda estou me recuperando de uma gripe terrível que peguei. Fez 8 dias, sexta-feira, eu não peguei. 40, 29, 30 e 31. Diz assim: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças do que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão. Aí vem a palavra-chave, né? No versículo 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão como asas e como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Isso é uma verdade. Aqueles que realmente esperam no Senhor, que tem a sua confiança, que tem o seu temor, que guarda a sua palavra e que o busca realmente, por mais que as provas venham, por mais que as lutas venham, todas as coisas acontecem na vida do crente. Temos situações adversas, né, que a gente passa todos os dias. Cada um tem uma história, cada um tem os seus a fazer, seus problemas, suas alegrias. Mas verdadeiramente, aquele que espera no Senhor, confia nele, não se cansa. Eu acho bonita a parte da águia, que ele fala, né, que a águia é uma ave que realmente é uma ave fantástica. Ela voa tão alto que muitas vezes a gente nem tem noção. E assim, a força da águia é uma força muito linda. E Deus faz essa comparação na Bíblia, né? Então, assim, realmente, confiar no Senhor, esperar no Senhor, é a melhor coisa que podemos fazer. Amém? Amém. Senhor Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, na tua casa, queremos primeiramente te agradecer por chegarmos aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. A tua palavra nos diz, Senhor, onde tem um ou dois em teu nome, eu estarei no teu meio. Então, Senhor, se faz presente em nosso meio. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Nós não somos nada, somos pequeninos, Senhor. Mas o Senhor tudo pode. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, que nesta noite possamos sair daqui, Senhor, renovados pelo teu Espírito Santo. Que o teu Espírito, aquele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, possa estar renovando a
Sejamos, claro, alvo como a neve. 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão
Oh, não temas, tu esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua tenda que te mana viva luz, Ele mais aumentará. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não há de ter recordação dos combates que sofrestes por amor, mas ali terás sublime posição com Jesus, teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Aleluias. Ser fiel e guardar digna unção para as bodas de esplendor. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. O inimigo não vencerá. Glória a Deus Deus. seja louvado. Aleluia. Por mais que venham as lutas, mas o Senhor está conosco. Eu convido a igreja a dizimar e ofertar com alegria na casa do Senhor. Para a manutenção da casa do Senhor. Amém? Lugar de bênção e paz. Esse não é outro lugar, a não ser casa de oração, a não ser o lugar de bênção e paz, aonde nós buscamos uma maior comunhão com Deus. E é um mistério chegar na casa do Senhor, né? Por mais que não venhamos em casa, adoremos, o Senhor se faz presente nesse lugar. Aleluia. Eu estou no lugar onde há bênção e paz, onde sinto comigo Jesus, aos humildes seu sangue assegura perdão, seu Espírito enche de luz. Estou no lugar onde a bênção
nele há salvação. A louvor sem igual, onde a bênção e paz. E eis que os anjos desejam cantar, com os homens em coro, a bendita mercê de Jesus que nos veio salvar. Estou no lugar onde a bênção e paz, onde Cristo nos mostra a afeição. Descansai, exultai, confessai-o, publicai, que nele há salvação. Obrigada, Senhor, por esse momento de louvor na tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por aqui estar, no lugar onde há bênção e paz, onde há comunhão, Senhor, onde podemos descansar, escutar e confessar ao mundo que em ti há salvação. Muito obrigada, Senhor. Continua dirigindo o culto, Senhor, e fala conosco nesta noite, no nome de Jesus. Vamos orar pelos enfermos. Pai amado, queremos te agradecer, meu Deus, por cada oferta que chegou aqui. Essa oferta é como a oferta da viúva, que chegou, o pouco que chegou foi para Deus foi uma honra, porque foi aquele que foi trazido de coração, foi aquele. É como hoje, estamos aqui, nós chegamos aqui, porque Deus nos trouxe. Amém. Tem poucas pessoas, mas Deus vai falar com cada um aqui para dizer tudo que devemos fazer, como devemos estar na presença dEle. Amém. Sabemos que é certo a gente trazer os dízimos e a oferta para a casa do Senhor. Mas aquele que não pode, que Deus abra a porta. Amém. Que o Senhor abençoe, que o pouco que ele receber, traga dízimo ou oferta. Porque aqui Deus multiplica. E com certeza, essa pessoa nunca vai faltar um dinheirinho para trazer. Nunca vai faltar na sua casa, nunca vai faltar o alimento. Porque Deus é aquele que multiplica. É aquele que faz o que o homem não pode fazer. Ele faz, ele promete e cumpre. Porque o homem promete e não faz nada não. Mas o nosso Deus, quando a gente faz para Ele, pode esperar. Porque você tem recompensa. Tanto tem aqui como no céu. É assim, meu Deus, que eu oro a Ti, Senhor. Usa a pessoa que vai trazer a palavra e que essa palavra bata no nosso coração, entre como uma espada, para que a gente ficar certa de que foi o Senhor que falou. Quero te agradecer, Senhor, por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bota esse negócio mais pra cá para você falar. Paz do Senhor, amém? Amém. Irmão, vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo 2:3. Timóteo 2:3. Diz assim: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem à plenitude do conhecimento da verdade. Amém?
realmente, meu irmão, a gente tem de prestar atenção nisso aí, sabe? Orar a Ti, Senhor Deus, graças a Deus, da Tua graça, Senhor, de estar aqui, de trazer esta meditação para os irmãos, para a gente possa estar atento ao que o Senhor quer falar através da palavra. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Meu irmão, eu estava, hoje, meditando nessa palavra, estava fazendo com os irmãos, e veio essa pequena meditação. Essa meditação é sobre o plano de salvação. Eu não receberam um papelzinho para ter esse papelzinho aqui. Esse plano de salvação é um plano que Deus ele instituiu desde quando o homem pecou. Quando o homem ele caiu lá no jardim do Éden, Deus não desistiu do homem. Ele não desistiu de mim, nem de você, nem dos que passaram antes da gente, certo? Porque o diabo pensou que tinha vencido, trazendo a desobediência, com isso veio o pecado, e ele achava que ele tinha vencido, mas Jesus, nosso Deus, ele fez um plano. E esse plano ele foi resumido através desse papelzinho que vocês vão ver que são 4 copos, certo? E eu estava vendo que esse plano é tão antigo, desde mas aqui para a gente, como brasileiro, um grupo chamado Gideões, ele, desde menino que eu conheço esse salmo, essa bibliazinha pequenininha aqui, que são Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E foi aí que o Brasil, em 1900, se não me engano, 1908, esse Gideões lançou o primeiro livrinho desse aqui, que é a Bíblia, né? Chamado Bíblia de Bolsa, que antigamente o Evangelho ele era muito fechado, chamado de protestado, então a igreja era muito perseguida naquela época. Hoje não é tão perseguida não, mas naquela época era. E eles criaram isso aqui, não só para o Brasil, eles não só ganharam o Brasil, mas também ganharam alguns países que houve abertura para que esse Evangelho entrou. Muitos foram presos por causa dessas Bíblias, né? Na época eu me converti, eu via muitos irmãos trazer testemunho, não sei se Fernanda lembra, dizia que botava Bíblia dentro do capô do carro, escondido, e era aquela. A Bíblia não era essa aqui não era essa aqui. Porque se fosse essa aqui, era descoberta. Eles escondiam essas Bíblias aqui. E porque o diabo ele não queria que esse livrinho, a Bíblia Sagrada, chegasse ao ouvido das pessoas. Porque dentro tem aqui, ó, o plano de salvação, que é esse papelzinho que eu dei a vocês aí, que eu terei aqui, a chetezinha no final da Bíblia. E se você for prestar bem atenção, a Bíblia aqui, quando o homem caiu, e o diabo disse, pronto, agora está tudo perdido. Não, mas Deus sempre amou a humanidade. Glória a Deus. Deus sempre amou a humanidade. Por isso que Ele enviou seu Filho Jesus, aqui no plano de salvação, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo aqui, irmão, é um versículo chave para quem vai evangelizar. Para você que vai evangelizar, que vai falar com o vizinho sobre a palavra de Deus, isso aqui já quebra logo o coração dele. Porque ele vai ver que Deus ele ama ele. Aleluia. Deus nos amou. E também a Bíblia diz aqui também, diz assim, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco, que enviou Jesus, que Cristo morreu por nós, sendo a gente ainda pecador, nós pecadores. Quer dizer, Deus, mesmo a gente sendo pecador, Jesus veio ao mundo para cumprir esse plano que Deus fez quando ele caiu, Adão e Eva caiu lá no jardim do Éden, que já houve um plano. Deus disse que da cabeça, da semente da mulher ia se levantar e ia esmagar a cabeça da serpente. Isso já estava, quer dizer, foi um plano, já começou o plano. E os planos de Deus, como disse Jó, não pode ser frustrado. O inimigo tenta frustrar o plano de Deus, evitando até que Jesus viesse nascer. Olha, começou muito antes, não permitindo os que vinham trazer a promessa, porque a tendência era ele quebrar
as coisas. Então ele fazia de tudo. Ele tentou matar Moisés, né? Tentou matar Moisés. Né? Então tudo, os planos de Deus era um e o de diabo era derrotar as coisas de Deus. É como você vê. Agora o que eu quero dizer para os irmãos, esse plano de Deus, irmão, a gente tem que estar sempre ciente. Quando a gente vai para o combate, eu já fui militar durante alguns anos, quando a gente ia treinar, eles faziam tipo quartel contra quartel. Então a gente recebia o quê? Uma estratégia, a gente tinha um plano de ataque, um plano de defesa. E a gente, como cristão, a gente tem que ter o nosso plano. O plano de salvação, aqui, a Bíblia. Aqui, tudo na Bíblia. A gente tem que conhecer. Você não pode lutar contra o inimigo sem conhecer a palavra. A palavra diz, vocês pecam, a gente pega, por não conhecer as Escrituras. Então a Bíblia é as Escrituras de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus está tudo aqui. É o manual. Então, para você conhecer esse plano de Deus, que foi resumido aqui através desse reunião, você tem que ter conhecimento. Hoje em dia as pessoas só querem saber de teologia. É só teologia. Não sou contra teologia, porque isso é bom. Porque tudo tem que ter teologia. Se você vai se formar no engenheiro, tem que ter a teologia, tem que ter a teoria. A teoria é como se fosse a teologia. Você tem que ter a teoria, você tem que ter a teoria. Para ser um enfermeiro, você estuda para poder ir. Então, com a palavra de Deus também não é diferente, não. Apesar que Deus, ele usa até um analfabeto. Deus usa até uma pessoa que não sabe nem ler, como eu já conheci. Quando eu congregava, tinha uma irmãzinha lá que não conhecia nem o homem. Mas quando ela via a Bíblia, ela via. Era incrível. Então, a palavra de Deus, Deus não usa só intelectual. Mas hoje em dia, o ser humano está se perdendo nisso. Só quer saber da teologia, de prosperidade. E está esquecendo que está aqui. Tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. O nosso manual é a Bíblia. Hoje eu estava comentando com um colega meu, e você vê como as coisas de Deus é perfeita. Lá na Cajepa fica, a lateral da Cajepa fica uma casa, em frente assim, uma casa do pastor da igreja, se eu não me engano, é Batista. Uma coisa bem simples mesmo, um pé de coco, um coco bem verde, aqueles cocos que enchem os olhos de alguém, né? Aí o cara foi lá e disse, olha que coisa linda aquele pé de coco. Aí eu disse, você sabe, mas está vendo, ninguém mexe, né? Você sabe que ninguém mexe com esse pé de coco ali? Ele disse, não. Porque aquilo ali é a casa do pastor, daquela igreja ali. Porque se fosse a casa do irmão, não tinha um pouco daquilo. Por quê? Porque as pessoas têm essa mentalidade que o pastor é mais santo do que eu, do que você, do que o outro. Não. Todos nós somos iguais, só que ele não estuda. Ele estudou mais que a gente. Deus usa ele porque ele foi escolhido para ser o pastor. É diferente. Eu não posso me comparar com o pastor da minha igreja. Não. Porque eu estou sendo, se eu for fazer isso, eu estou sendo rebelde, estou me rebelando. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nós somos tão importantes como ele. A sua oração é o que faz o mesmo efeito que a do pastor. As nossas orações aqui fazem o mesmo efeito. Não o que eu quero dizer. Aí ele, não, mas não, eu digo, porque é assim. As pessoas acham que não pode chamar um irmão para orar. Tem que chamar, primeiro tem que passar pelo pastor. Realmente tem. Tem algumas coisas que tem que ser lembrado. Mas você, sim, nós somos simples aqui. Todos nós temos autoridade. A Bíblia diz que todos nós somos filhos de Deus. Né? Mas que a gente não tira o mérito do pastor. O pastor é o nosso líder, é a pessoa que foi designada por Deus para estar nos guiando através da palavra. Primeiro também que ele foi uma pessoa treinada, foi uma pessoa estudada, Deus capacitou ele. Então a gente tem que dar honra para quem tem honra, certo? Mas voltando aqui para esse exemplo que eu dei do povo lá, é isso. E que a gente, eu estava ele dizendo, mas não é assim na Bíblia, meu irmão, você não compreende. E acontece isso. Tem pessoas que fazem exceção de pessoas. Então a gente, dentro da igreja, nós somos iguais. Certo? Não existe rico, nem pobre, nem lindo, nem feio, nem grande, nem pequeno, todos nós somos iguais. Até mesmo quando a gente morrer
a gente ressuscitar no céu, nós vamos receber um corpo igualzão, entendeu? Aí voltando aqui, meu irmão. Aí Deus, ele prova o seu amor, que ele deu Jesus Cristo para morrer por nós. Isso é interessante. Esse plano de salvação era para estar a gente, isso aqui era para, de vez em quando aqui a gente era para ter um estudo bíblico, mostrando, só com isso aqui. Porque isso aqui tem que estar entranhado na nossa. Quando eu me converti, no começo, a Bíblia era mais ou menos assim. Era só o Novo Testamento. Depois foi que eu ganhei uma Bíblia completa, mas antigamente era assim, é só uma Bíbliazinha dessa aqui mesmo, às vezes um pouquinho maior, certo? Mas era essa aqui. E através disso aqui você vê esses irmãos aqui, esses irmãos, ele ganhou muitas almas para Cristo. Quantas almas não foram salvas através da Bíblia que esses irmãos doaram as suas vidas? Teve irmão aqui que perdeu a sua vida para poder mandar essa Bíblia para outros países. Aqui no Brasil ele teve só queima dessas Bíblias, foram queimadas. Na época, não vou citar nome, mas algumas igrejas aí queimavam essas Bíblias. Certo? Principalmente lá no sertão, queimava muito. Mas Deus, ele mandou, meu. Mas todos nós pecamos. Para você ver como as coisas é interessante. Deus, ele não veio só para os bonzinhos. Jamais se Deus viesse só para os bonzinhos. Deus não vou mandar o meu filho só para quem é bom. Até mesmo que ninguém aqui é bonzinho. Porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e instituímos toda a glória de Deus. Porque todos nós somos pecadores. Já nasceram no pecado, porque através de Adão e Eva, o fruto do pecado veio a desobediência do pecado. Mas Deus, meu irmão, ele mandou um remédio de Deus para o pecado. O remédio de Deus para o pecado está em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Para você ver como é interessante. O remédio, você vê que até esse último louvor que foi cantado aqui, tudo leva a Cristo. O Evangelho, tudo leva a Cristo. Se você for para qualquer canto, qualquer igreja, de qualquer denominação, de tudo, qualquer uma, seja até mesmo, não seja nem cristão, mas se ele não tiver o alvo Cristo, ele não é na palavra de Deus, ele não é cristão. O alvo é Cristo. Se você for para a igreja que exalta o homem, que exalta as lideranças, não é. Se exalta só o dinheiro também, não é. Não, pode até pregar a palavra, mas o alvo fundamental da Bíblia, da palavra de Deus, da salvação, é Cristo. Você pode ver que tudo leva a Cristo. Isso, quando o homem pecou, Deus disse que ia mandar um nascido de mulher. Quem era? Cristo. Quem morreu na cruz? Cristo. Quem ressuscitou? Jesus. Tudo está Cristo. Então a gente tem que estar com isso na mente. Por isso que esse plano de salvação é importante. A gente sempre, esse papelzinho aí, vocês guardem, fiquem meditando aí nos versículos depois de casa. Isso é importante a gente saber. Porque quando você for com um lugar que você não tem liberdade, você pode pegar só isso aqui, as pessoas já amolecem o coração. Até um remédio foi isso aí. E a Bíblia também diz aqui em João 1,12, diz, mas todos estão, mas tudo quanto receberem e lhe derem poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Todos nós que cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Salvador. Isso aqui é um plano de salvação. Isso aqui até parece que eu estou pregando para pessoas que não conhecem a Bíblia. Não, todos nós aqui conhecemos, né? Mas é importante a gente estar com isso aqui. Porque quem sabe se amanhã você não vai evangelizar para alguém? Quem sabe se amanhã você não falou aquilo ali, mas isso aqui é para você poder pregar para outra pessoa. Porque o sentido da igreja de Cristo aqui na terra, se você prestar bem atenção, qual foi o sentido de Jesus vir aqui? Salvar. Qual foi o sentido de Jesus sair do seu glorioso trono? Jesus veio nascer de mulher, se humilhar, morrer,
ressuscitar. Para que foi? Para quê? Jesus não vai fundar nenhuma igreja dessa não. Jesus veio salvar. Aleluia. Jesus veio salvar. Isso aqui é só um tempo para que a gente se reúne para ter, é como se fosse uma escola. Entendeu? Mas Deus veio para salvar. E o alvo da igreja é esse. É dar continuidade ao que Jesus fez. Eu não digo nem parou, porque Jesus nunca para. Jesus sempre está conosco. Ele disse, desde que ele estou conosco todos os dias. Ele mandou o Espírito Santo todos os dias até a consumação do céu. Então, a obra do Senhor, independente de mim, de você que não venha, que outros que não venham, ela nunca para. A palavra de Deus, ela nunca para. Às vezes eu não faço, você não faz, mas vem outro e faz. É igual as pessoas que dizem assim, não para. A obra do Senhor não para. Ela é viva e eficaz. Certo? Então é isso mesmo. Se você prestar atenção que Deus ele enviou Jesus, ele mandou um remédio, que é para os nossos pecados, a gente tem que ter a certeza. Agora para isso tem que estar ali. A gente tem que estar com o nosso coração, tem que ter fé. A Bíblia diz que pela fé, é a fé que faz a gente crer. Você já imaginou, meu irmão? A gente só, os irmãos antes da gente foram muito privilegiados. Estiveram com Jesus, tocaram em Jesus, comeram com Jesus, falaram com Jesus, andaram com ele, dormiram, andaram de barco, tudo Jesus, e tem mais, o próprio Jesus ensinou a eles. E muitos fraquejaram na fé. Entendeu? Mas a gente nunca viu Jesus, nunca a gente aqui, não da gente viu Jesus, mas só pela palavra dele, através dos seus discípulos, que a gente somos cristãos porque viemos de Cristo, nós somos cristãos porque viemos de Cristo, certo? Antigamente eu dizia assim, que eu sou católico, apostólico, cristão. Então, se você disser isso hoje, muita gente ignora, mas nós somos católicos, porque católico é universal. É universal. Então, nós somos católicos, apostólicos, cristãos. Católico é universal, vem dos apóstolos, que é católico, apostólico dos apóstolos, cristão vem de Cristo. Então, isso é falta de somente a gente ter conhecimento. É por isso que a teologia ensinava isso, os professores da escola bíblica. Então, as pessoas, antigamente, quando se convertia, ele tinha certeza, ele tinha uma firmeza. Por isso que hoje antigamente as igrejas eram cheias, as pessoas choravam, as pessoas se doavam. Entendeu? Por quê? Porque tinha um conhecimento da palavra muito mais que hoje. Hoje a gente tem internet, tem Bíblia hoje, tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do pregador, Bíblia do presbiteriano, Bíblia do CNT. É toda da Bíblia, é tudo dentro da Bíblia. Só uma Bíbliazinha dessa aqui, o pastor pregava. Entendeu como quer dizer? É simplicidade. Hoje em dia as pessoas estão muito teológicas, muito livro, estão botando livros em cima da Bíblia. Não é errado não, meu irmão, você ler o livro e trazer algum tópico daquele livro. Isso é importante. O conhecimento. Você, meu irmão, assim, pô, vamos supor, tem pessoas que pegam, Jesus chorou. Né? Um simples Jesus chorou. Aí vai começar a teologia, porque a lágrima de Jesus era mais salgada do que a dos outros. Isso não interessa para a gente. O que interessa que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Chorou porque viu Israel sem crer nele. É isso que a gente sabe. Não quer saber que Jesus chorou, se foi de meia-noite, se foi de 2 horas da tarde. Jesus chorou, está lá na Bíblia. A Bíblia já está esclarecida porque Jesus chorou. Não chorou porque viu lá, quando ele chegou no Jesus, viu Israel afastado do caminho do Senhor. É por isso que Jesus chorou. De ver a humanidade que não estava totalmente, né? Você está entendendo como é que é. Então, meu irmão, é isso aí. Deus ele enviou seu Filho para que a gente tivesse a vida eterna. E a vida eterna, meu irmão, a gente tem que crer. Porque se você não crê na vida eterna, o que você está fazendo aqui? Se eu não creio que eu vou para o céu, que Jesus me salvou, o que é que eu estou fazendo aqui no Betão Brasileiro? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou para casa assistir televisão, vou para casa assistir o futebol,
Não, meu irmão, a gente está aqui porque cremos que Jesus Cristo Aleluia. nos salvou. Jesus Cristo morreu. É isso que a gente tem que botar na mente. É isso que a gente tem que ter no coração. Porque ele diz: amai o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. A gente tem que crer em Jesus com entendimento. Não é simplesmente só ler a Bíblia e dizer não, é entendimento, saber o porquê. O porquê Jesus me amou. Por quê? Porque eu sou pecador, então Jesus nos amou. Ele não queria que eu fosse para o inferno. Ele não queria que nenhum da gente se perecesse. E a Bíblia diz que uns vão ressuscitar para a vida eterna e o outro para o morrer eterno. Existe, está vendo como é interessante? Existe, sempre existiu, meu irmão, os dois lados. E Jesus Cristo, ele sempre, aquele que é dele, ele não joga fora. Aleluia. Aquele para que ele veio, ele não joga fora. Se você pode prestar atenção, todos que se convertem a Jesus, que se convertem, Deus ele não vai lançar fora. Já é dele. Por isso que a gente tem que crer na salvação. Aí o cara diz: muitos dizem, a salvação se perde. Eu acho que quem é salvo não se perde. Pode até dar uma escorregada, cair, mas a palavra do Senhor diz que o cair do homem vai o levando dentro de Deus. Né? Então é isso que eu estou dizendo. Agora, é claro que a gente não pode viver na prática do pecado. Porque foi o pecado, a desobediência que gerou o pecado, e o pecado gera o quê? A morte. A morte, existe duas mortes. Poxa, duas mortes sim. Existe a morte do corpo e a morte da alma. Quando a gente morre, eu nunca morri não, mas eu já vi muitas pessoas morrer na minha frente. E porque eu sou muito curioso. Todas as pessoas que morreram na minha frente, eu vi mesmo assim morrer na vida. Eu não sei se você vai, se você tiver uma câmera daquelas antigas, daquelas fotográficas, você olha para ela assim, bota ela na frente e aperta aquele botãozinho. Ela vai acender um flash, faz assim. Você não vê, você só vê se você prestar atenção. Ele faz assim. É como se fosse um foco de luz. Assim. Ele abre e faz mais. É fração de milésimo de segundo. Você só vai ver se você prestar muita atenção. Então, eu vi pessoas morrer, eu vi várias pessoas morrer. E quando a pessoa está viva, está aquele olho brilhando, mesmo que ele esteja fraquinho na câmera, os olhos dele brilham. Mas quando a alma sai do corpo dele, é um flash. Ele fica, meu irmão, pasotado. E fecha mesmo. Se você olhar o olho, quem faz isso muito é os papagaios, periquito, calopsita. Se você prestar atenção no olho dele, ele fica fazendo o tempo todo assim, como se fosse abrindo e fechando. É daquele jeito. Todos que eu vi morrer, é daquele jeito. Então, por isso que tem a morte do corpo. Então, quando a gente morre, o Espírito, ele deixa esse corpo. Porque nós somos a Trindade. Não a Trindade divina como o Senhor, porque a gente ainda não recebeu esse corpo de glória. Mas nós somos a Trindade, nós temos corpo, alma e Espírito. Aleluia. Nós somos a Trindade, nós somos a Trindade celestial como o Senhor. Mas mesmo assim o Senhor diz, ele não entra em contradição, ele diz que a gente somos semelhança. Nós somos semelhança de Cristo, nós também somos. Temos a nossa Trindade. Né? Nós somos corpo, alma e Espírito. Então, quando a gente morre, o corpo vai ao pó e a alma volta para dentro. É assim que a Bíblia diz. Então, essa aqui é a morte física. Mas a morte espiritual, ela já é mais complicada de se explicar. Por quê? Porque o pecado que gerou essa morte é a morte de quê? A morte da alma, aquela morte que você blasfema contra o Espírito Santo. Você não crê em Deus. Você tem uma alma amargurada. Nada está bom para você. E ainda tem mais, ainda quando morrer, ainda vai para o inferno. Porque você blasfema contra Deus, blasfema contra o Espírito Santo, blasfema contra tudo. Nada presta para a pessoa. Essa morte espiritual também é aquela morte que você não aceita Jesus, não aceita o reino de Deus de jeito nenhum. E essa aqui é a morte que leva ao inferno. Que leva essa morte espiritual, é aquela morte que realmente você não tem Deus, né? São pessoas más, que nasceram para ser maligno mesmo, que existe, meu irmão. A Bíblia diz que uns nasceram para
para honrar e outra para desonrar. A Bíblia diz que Deus, ele por causa das paixões humanas, Deus entregou a gente às paixões humanas. Hoje existem essas coisas, é tudo da permissão de Deus. Já imaginou se a gente hoje, se a igreja fosse só pessoas boas, não tinha gente que estava aqui não. Você vê os irmãos dando testemunho aqui, você vê, tem irmão que é terrível. Aqui, graças a Deus, a igreja a gente tem só aqueles que bebiam, fumavam, você tem que fazer algumas coisas, mas tem igreja aí que tem gente perversa. Será que a gente está preparado, meu irmão, para dizer que o mata-cego está convertido? E aí, meu irmão? E aí? Entendeu? Será que a gente está pronto para aceitar uma mulher que se prostituía hoje dizer que está convertida? Entendeu agora onde vai chegar? O Evangelho ele veio para todos, veio para os pecadores. Jesus ele veio para salvar Israel pecador e aqueles que estavam desviados do caminho dele. Aí com isso se estendeu para toda a humanidade, porque Deus ele fez esse plano para que todos, nenhum se perca. Deus não tem prazer na morte do homem, na morte do criou. Mas você já imaginou, irmão, que jamais a gente vai ter a mente de Deus, você já imaginou quem quer o mal para o seu filho? Você casa, aí a mulher tem um filho com você cria aquele bebezinho, meu nenenzinho, a mulher amamenta, você cuida, tá pelo mau lugar, pistola, pagando tudo, aí depois quando ele diz, não, agora eu vou pegar matar ele. Não. Deus, ele do mesmo jeito é Deus. Apesar que Deus ele é maior, porque ele não tem, a gente não tem palavra no dicionário para lutar com Deus. Então Deus ele não quis que nenhum dos seus filhos se perdesse. Agora, como se houve essa desobediência, esse pecado, Deus enviou Jesus para resgatar o homem que estava afastado. É muito interessante. E para a gente, como é só uma pequena meditação, Deus, você tem que ter a segurança. Se você ver aqui, ó, a segurança. Tem aqui o versículo aqui que você deve ter. Aí, a saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, entendeu? E Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. É essa certeza que a gente tem, essa segurança de Cristo. A gente tem que ter a certeza mesmo. Por isso que quando o cara diz, você é crente, sou. Você é um homem que crê em Deus, crê. Você tem que ter a convicção, você tem que ter a certeza que isso é Deus. Não é o mundo que vai dizer, não, é você mesmo. Porque Deus ele já chamou você. E quando Deus chamou a gente tem que ter a certeza que foi Deus que ele chamou. Aí esse negócio de você aceita Jesus, não. Jesus foi que te chamou. É Jesus que aceita a gente. Aleluia. A gente não só mora para a gente aceitar. É muito fraco a gente dizer, vem aceitar Jesus. Não, a gente simplesmente levanta a mão para confessar aos homens que a gente está indo a Jesus. Mas que não é Jesus que precisa da gente. É a gente que precisa de Deus. Não foi Deus que morreu para a gente. Então a gente tem que ter essa certeza, certo? Essa segurança. E, na verdade, meu irmão, a palavra do Senhor que diz em João também, João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A expansão de salvação é completa. A gente tem que ter essa certeza que a gente passou da morte para a vida. Uma coisa que vai acontecer com a gente, como nós vamos morrer. Isso é a certeza de todo ser humano. A não ser que Jesus venha hoje e arrebatar todo mundo. Mas se não, a gente vai ter que passar. O próprio Cristo passou pela morte, que a gente não vai passar. Cristo passou pela morte, só que ele ressuscitou. Foi o primeiro a ressuscitar para a glória eterna. É que os outros morreram, ressuscitaram, mas morreram com Jesus não, continua vivo.
Então é isso que eu quero dizer para os irmãos. A gente, vamos começar, meu irmão, você em casa, pega esse papelzinho, vá grifando a sua vida, como eu fiz a minha aqui, eu grifei. E quando você for falar com alguma coisa para evangelizar alguém, pode evangelizar só com isso aqui, ó. Esse plano de salvação é suficiente. Aqui mostra que Deus ama a gente, que todos somos pecadores, tem um remédio, que todos podem ser salvos, entendeu? E tem a segurança. Né? E aqui quando eu procurar a igreja, aqui já é outra coisa. Aí você procurar a pessoa que você tem, né? Procura a igreja mais perto de você, entendeu? Então é isso que eu quero dizer para os irmãos. Eu sentia muita falta dessa Bíbliazinha aqui, quando ela era distribuída nas escolas. Hoje, para conseguir essa aqui, deu um trabalho que só. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é isso. Então, que a Bíblia não deixe de ser o nosso guia. É o nosso... Olha, quando a gente compra uma televisão, um objeto eletrônico, uma geladeira, alguma coisa, ou um brinquedo para montar um móvel, sempre vem um manual. Sempre vem um manual. Você compra um carro zero, também vem aquele manualzinho do veículo. Então o manual da gente é aqui. Tudo que você for pensar, imaginar, tem na Bíblia. Tudo. E atualizado. Atualizado. A Bíblia é um livro, é a palavra de Deus, ela foi dos antigos até hoje. E está na linguagem de hoje. Se você quiser, tem tudo que você pensar tem na Bíblia. Todos os assuntos. Do mais simples ao mais complicado, está no manual, que é a Bíblia. Amém? Senhor Deus, meu Pai, graças a Deus, Senhor, por essa oportunidade de falar do plano de salvação, porque isso já é um plano do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse plano ter me alcançado alguns anos atrás e ter alcançado muitos irmãos. Que a gente possa ter essa prática de fé e que a gente possa, Senhor, cada dia ler a Tua palavra, meditar nela, com o coração aberto, realmente com a alma, com todo o pensamento, com todo o entendimento que o Senhor nos dá. Abençoa cada irmão que está aqui, que a gente possa meditar cada dia mais, à noite, dia, a hora que for. A Tua palavra não tem hora nem tempo, porque ela é viva e eficaz na nossa vida. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fernando não está. Sempre é bom aprender da Bíblia, sempre é bom escutar a palavra do Senhor. Essa questão do plano de salvação é bem interessante, porque é uma coisa que a gente muitas vezes passa desapercebido, né? Muitas vezes na correria do dia a dia, mas que realmente a gente não pode esquecer, né? Que Deus, Ele amou o mundo de tão grande maneira, de uma maneira tão grandiosa, que deu seu Filho para nos salvar. Aleluia. Esse é o nosso principal propósito de estarmos aqui. A principal propósito de estarmos buscando ao Senhor é porque sabemos que o Senhor morreu por nos salvar. E que realmente possamos cada dia colocar essa convicção no nosso coração. Porque o mundo passa assim, no estrado dele. Você ontem tinha 20, de repente você já tem 40, daqui a pouco chega a 60. E aí quando chega a velhice, a palavra do Senhor diz que só é o cansaço que chega, né? Fadiga e cansaço. Então a gente tem que buscar o Senhor enquanto a gente tem fôlego. Buscar o Senhor enquanto a gente pode. Porque vai ter momentos que você vai querer ficar na igreja e vai poder. É uma realidade. Eu cuidei da minha mãe e eu vi ela se definhando a cada dia. Ao ponto de chegar a ficar acamada. Ao ponto de depender de mim, de Ramos, de Gabriel, da minha irmã, dos que estavam próximos, e dar um copo d'água, porque ela não conseguia tomar um copo d'água só. Então valorize esse tempo que você tem, esse tempo que você pode vir buscar o Senhor, esse tempo de estar na casa dele, porque vai chegar um momento, se você não for antes, vai chegar um momento que você não pode vir.
realidade. Tem uns que Deus recolhe e não chega a chegar a esse ponto. Mas tem outros que não. Então a gente tem que viver buscando ao Senhor a cada dia e pensando que o Senhor vem amanhã. Porque se você tiver esse pensamento de dizer, Deus vai vir amanhã, então eu tenho que fazer minhas coisas certas hoje. Eu tenho que agir correto com meu irmão hoje. Eu tenho que saber que amanhã eu posso prestar conta dos meus atos. E aí, quando eu chegar lá, mostra-me tuas mãos, o que é que eu vou ter para mostrar ao Senhor? Isso eu estou falando de mim, viu, gente? É uma reflexão para mim. Mas que Deus possa estar tendo misericórdia das nossas vidas. E por este momento eu vou tirar um minutinho de oração individual. Você pode ficar à vontade, de joelho, sentado, em pé, mas que você faça a sua oração conforme a sua vontade. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia nunca pareceu. E nenhum dos teus planos em nossas vidas pode ser frustrado. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado com cada um aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom e tão misericordioso. Em meio a todas as coisas, em meio aos nossos erros, às nossas falhas, mas o Senhor, Ele é bondoso. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz, pelo nosso tempo mudar, pelo respirar, pelo fato de estarmos na tua casa, pelo fato de estarmos em comunhão com o nosso irmão, por termos o nosso alimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz a provisão, Senhor, nos nossos lares. Porque o Senhor não nos deixa faltar, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel, mesmo sendo infiel muitas vezes. Mas o Senhor é aquele que nos abençoa. Obrigado, Jesus, pela tua casa, pela minha família, pelo meu esposo, pelos meus filhos. Obrigado pela minha filha, Senhor. Que o Senhor cubra ela com teu sangue, que o Senhor livre, Senhor, das más companhias, que o Senhor direcione seus pensamentos, que o Senhor ajude, Senhor, vai repreendendo, Senhor, na mente de cada jovem aqui desta igreja, tudo aquilo que não te agrada, que eles possam, Senhor, ter um coração voltado para te servir, para te buscar, que eles possam entender que o Senhor é o dono que está no controle de todas as coisas. Sabemos, Senhor, que o mundo é muito atrativo para os jovens, mas que o Senhor esteja guardando os nossos filhos das ciladas de Satanás. Que o Senhor só permita que ande com eles, Senhor, aqueles que realmente, Senhor, têm uma boa índole. Afasta, Senhor, da vida dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa parentela, Senhor, dos nossos, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Nesta hora, Senhor, repreendemos, Senhor, toda ação maligna sobre a nossa família. Caia por terra tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Porque o Senhor é o dono das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz para nós. Toma, Senhor, a minha neta, Senhor, na tua presença, que ela venha crescer, Senhor, conhecendo a tua palavra. Toma Gabriel, Senhor. Obrigado, Senhor, pela mudança que o Senhor tem feito a cada dia na vida dele. E sei, Senhor, que o Senhor ainda irá fazer muito mais. Assim, Senhor, eu também creio na vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Aqueles que têm filhos, Senhor, que ainda vão vir para a igreja, que o Senhor esteja amolecendo o coração, transformando, Senhor. Porque Tu és o Deus que muda a história, Tu és o Deus que
aqui foi dito, Senhor, viemos do pó e para o pó voltaremos. Então o Senhor venha tirar todo o nosso eu das nossas vidas, mas que o Senhor venha prevalecer em nossos corações. Tira tudo, Senhor, que não te agrada do meio do teu povo, Senhor. Tira toda a apatia, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, age nesta igreja, Senhor. Que o Senhor renove o amor de cada irmão. Renove as forças daqueles que estão entristecidos por algum motivo. Aqueles que estão sem força e sem vigor. Como li, Senhor, no início da abertura deste culto, o Senhor é aquele que renova as forças como águias. Então que o Senhor renove as forças desta igreja como águias, Senhor. Que eles renovem, que eles corram e não se cansem. Senhor, só o Senhor para fazer isso, Senhor. Ó Pai amado, cremos, Senhor, na tua palavra, Senhor. Por isso que estamos aqui, Senhor. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes somos negligentes, Senhor. Mas nesta hora, Senhor, queremos te pedir perdão com as nossas pequenez, Senhor. Que o Senhor nos ajude a te buscar em espírito e em verdade. Que possamos ter um coração de adorador, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, achar em nós verdadeiros adoradores deste lugar. Sabemos que precisamos disso. É assim que eu te oro e te agradeço nesta noite. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Você prestou atenção nesse livro? Como a gente precisa ser renovado? Como Deus precisa renovar as nossas vidas a cada momento? Porque tudo que há dentro do nosso coração, Deus precisa estar renovando a cada momento. Porque às vezes, muitas vezes, temos os pensamentos mal, pensamos errado, mas o Senhor é aquele que renova. É aquele que renova a tua alma, é aquele que renova o teu espírito. Muitas vezes a gente chega aqui na casa do Senhor abatido, cansado, mas você só precisa lembrar, irmão. Só pede ao Senhor para trazer à tua memória algo bom que o Senhor fez. Um dia desse eu vim ali da praça, desci do ônibus, aí vinha passando ali pela praça. Aí comecei a lembrar das vezes que eu ia na praça buscar Gabriel. Aí eu disse, Deus,
precisam ser restauradas. Mas Deus é aquele que renova. E aí eu gostaria que os irmãos levantassem e vamos estar orando neste momento. A gente sabe que vivemos num mundo de muita ansiedade. E muitos ao nosso redor, não precisa você ir para muito longe, você vai ver que tem alguém que é ansioso, que toma medicação. Não estou dizendo que é contra você tomar medicação, não estou dizendo isso. Mas é uma forma tão difícil muitas vezes de se controlar, que só o Senhor pode mudar o quadro. Eu conheço um colega que ele tem muitas vezes umas crises tão fortes que ele não fala com ninguém. Ele entra e sai do ambiente onde ele está. E ele só fala o necessário. Muitas vezes a gente dá bom dia, ele não responde. E eu sei que não é dele, não é maldade no coração. Eu sei. Mas infelizmente ele também precisa fazer parte dele. Mas ele não faz. Mas aí a gente, como igreja, temos que orar. Porque a gente sabe que o mundo tem colocado isso na cabeça dos jovens, na cabeça dos adolescentes, na cabeça das nossas crianças. Você vê criança de 6 anos, ansioso, tem que recorrer para um psicólogo, porque o pai e a mãe não conseguem. Hoje vivemos num mundo da doença, da ansiedade, de muitas coisas que a gente não via no passado e a gente vê hoje. Então a gente precisa colocar debaixo de oração. E eu peço a irmãos que levantem o clamor nesta hora. Sabendo, Senhor, essa ansiedade é delícia. Muitas vezes é um homem que se estressa por algo tão pequeno, que faz, como se dizia antigamente, faz fechado com o É verdade. Pai, Jesus, toma cada um deles no coração, tira todos eles, Em nome dele. tira o equilíbrio emocional de cada Sim, ser Senhor, humano. em nome de Nós Jesus. sabemos que nós somos uma máquina feita de tecido, de óleo, tudo, e tem que estar tudo no seu devido lugar, Senhor. Essa consolidação não leva a esse desespero, A dependência tecnológica, a dependência química, todo tipo de dependência. auxílio, cada vez que tenta fazer Tira, destrói, em nome de Jesus. que precisa desse Amém. Eu gostaria de chamar os irmãos para vir aqui na frente, a gente vai fazer o ciclo. A gente se tem alguém que quer oração.